Olá, Tachidelé. Oi, Monja, boa noite. Boa noite, tudo bom, Fernanda? Tudo bem, boa noite. Que maravilha, que boa motivação. Vamos meditar. É muito bom quando já existe esse despertar, onde se reconhece o caminho interno da meditação. E esse caminho interno, ele somente pode ser percorrido através da meditação. E não adianta querer escapar daqui para lá, tem que meditar, tem que parar e meditar, né? Ou seja, não existe isso que eu medito trabalhando, eu medito andando na rua, porque não é verdade, né? A gente tem que conseguir esse momento para desconectar realmente. É um momento para descansar em silêncio realmente, né? E e tem que fazer, senão não consegue. Não tem como você se libertar do sofrimento ou transcender os problemas, as dores e as aflições se não é trabalhando internamente. Então, esse primeiro passo, que é reconhecer, é o mais importante, porque é o que dá motivação para empreender uma disciplina ou criar um hábito novo, que é o hábito de meditar. É necessário fazer essa pausa diária, que é um hábito novo entre todos os nossos hábitos, né? Mas é importante reconhecer a importância desse hábito, porque significa limpar a nossa mente, significa desenvolver nossa capacidade e significa ser livre do sofrimento, ter a liberdade para escolher uma outra resposta frente às mesmas situações. Então, essa liberdade de escolha, ela vem dessa quietude, desse sair ou transcender a nossa vida cotidiana. E também não vale falar, não, eu todo dia eu paro vários instantes. São vários momentos em que eu faço um stop e eu paro, né? É muito pouco, ou seja, a profundidade da experiência, ela é muito pequena, então ela não permite ter uma experiência plena do absoluto. Então é necessário a gente construir e desenvolver isso na nossa vida. No começo pode ser 5 minutos, 10 minutos, logo pode ser 15, 20, a gente vai aumentando. O tempo bom de uma boa meditação é a partir de 20 minutos. Então, a partir de 20 minutos, a gente já tem um tempo que começa a ter experiência. Normalmente, o tempo ideal com o qual se trabalha é 30 minutos. É considerado a meditação ideal, 25, 30. Mas a partir de 20 minutos, a gente já começa a ter experiência. Mas, para aqueles que não conseguem, porque ainda tem a mente muito agitada, ou porque prioriza muitas outras atividades, então começamos com o que cada um tem nas suas condições, ou seja, sempre trabalhando com as nossas circunstâncias. E a partir de aí a gente vai desenvolvendo. Então, se temos 5 minutos, começamos com 5, porque a partir daí a gente vai conseguir fazer 10 minutos. Não é porque não tenho 20 minutos, então não posso meditar. Tenho que esperar outro momento da minha vida, que eu tenho as coisas mais tranquilas, e aí eu possa fazer uma... Não, ou seja, se tem 1 minuto, 1 minuto, porque a partir daí vamos construindo e desenvolvendo a capacidade. O importante é reconhecer essa importância da prática diária, ou seja, meditar, olhar para dentro, e não é simplesmente relaxar, não é um simples relaxamento, não é um anestesiar, um querer congelar. Não, não é isso. É pelo contrário, é uma experiência viva, dinâmica, desperta. Então, ela é muito clara na mente. Mesmo que seja pouco tempo, tem que ter essa clareza dentro da nossa mente. Tem que ter uma experiência de bem-estar.
O primeiro nível é a relaxação. A gente precisa dessa relaxação para poder ter uma mente mais clara. Então, a quietude da mente, ela vem da relaxação, que é o primeiro ponto. A partir da relaxação, a mente vai se aquietar, porque deixamos de estar segurando, prendendo, nos identificando, então a mente ela relaxa e aí surge uma visão mais aberta. Essa visão mais aberta é a contemplação, o contemplar. Então esses momentos, eles devem estar bem reconhecidos. O que é a concentração, o que é contemplação, o que é consciência aberta e plena, são 3 estados de consciência diferentes. O que é a mente comum, que é agitada, confusa, escurecida. Então começamos a desenvolver uma sensibilidade maior, um discernimento mais sutil, capaz de reconhecer os estados mentais. Isso já é desenvolvimento de capacidade. Estamos desenvolvendo nossa capacidade, estamos conseguindo discriminar os estados mentais. E a partir de aí estamos já conhecendo melhor a nossa própria mente. Então, a gente vai começar com uma breve meditação. Antes, vamos fazer uma prece de aspiração. As preces, elas têm o poder de dar um impulso positivo dentro da nossa mente. Então, quando fazemos uma prece, é uma homenagem, é uma exaltação. Nesse momento, existe no nosso inconsciente um entendimento de uma força superior. Estamos homenageando uma qualidade superior à qual estamos habituados a experimentar na nossa vida diária. Na nossa vida diária, estamos acostumados a trabalhar dentro do jogo da dualidade, sujeito-objeto, separação, desconexão, e isso dá uma série de satisfações, todas as satisfações sensoriais, todo esse jogo de relação produz emoções satisfatórias. Agora estamos reconhecendo que existe uma experiência superior a qualquer satisfação que a nossa vida comum pode nos oferecer. Estamos reconhecendo esse poder superior. Então, esse reconhecimento desse poder superior já faz com que o império do nosso ego, do nosso eu, ele fique desarticulado, ele fique enfraquecido. A causa de todo o nosso sofrimento é o apego que temos ao eu, ao corpo, ao meu, às minhas ideias. Então, essa estrutura de apegar e segurar, isso é a causa de todo o nosso sofrimento. Quando transcendemos essa mente da dualidade e abrimos essa estrutura do prender e do segurar, quando soltamos, começamos a ter uma experiência mais espaçosa. E esse espaço, ele é mais claro, uma visão mais clara. E essa visão mais clara faz a gente discernir melhor, ver melhor. Então, com essa clareza e com essa visão melhor, podemos fazer novas escolhas. Então, começamos a estar livres dos condicionamentos que se repetem e nos mantêm escravos a uma estrutura de sofrimento. Sempre respondemos com irritação, com competitividade, com aflição. Então, essa clareza, essa abertura da consciência, esse soltar a entidade que é o nossos eus, e os nossos personagens e conceitos, ao soltar, transcendemos, ou seja, abrimos e transcendemos toda essa estrutura conceitual e temos conexão com uma mente mais luminosa, mais clara, mais espaçosa, e com isso a gente está mais confortável e podemos fazer melhores escolhas. As preces, elas têm um poder de empurrar a nossa mente ao reconhecimento dessa qualidade superior. Então, quando fazemos uma prece, o nosso ego perde a força. E com isso, todas as nossas histórias de sofrimento, todos os nossos ai, 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 todas as culpas e lamentações perdem a força. E a gente reconhece que existe um estado bem-aventurado,
superior ao qual exaltamos e nos dirigimos. Ademais, abrimos também uma condição mental de bons desejos, ou seja, nos conectamos com todos os seres e fazemos fluir boas qualidades, virtudes, bons desejos. Então, as preces, elas nos colocam em conexão com o superior e, ao mesmo tempo, estabelece uma conexão de equanimidade para com todos os seres, na qual flui o melhor de nós para o bem de todos. Isso é uma preparação para a meditação. Então, quando a gente faz uma prece, a gente está limpando a nossa mente de todos os problemas e preocupações e está desenvolvendo as nossas qualidades de oferecer o melhor para o bem de todos. Com isso, quando a gente entra na meditação, que é a prática principal, a mente já entra com uma boa concentração, com uma visão superior, com uma abertura luminosa, o qual é muito fácil meditar. A gente não tem que ficar lutando com os pensamentos do dia a dia, com as tensões. Esse estado que a prece de aspiração, a prece inicial nos coloca, ele já nos desloca, já faz com que a gente transcenda todas as aflições da nossa vida e do nosso dia. E com isso a nossa meditação, ela vai ter uma experiência mais profunda, vai ser mais fácil, mais rápido e mais profundo o que vamos experimentar na prática principal. E logo sempre a gente conclui, a gente fecha com uma oferenda. Assim como a gente abre com esse impulso, logo tudo que a gente experimenta é muito importante ser compartilhado. Ou seja, aquilo que é bom para nós, agora compartilhamos. Compartilhar não significa que a gente vai perder, ou que vai diminuir. Não significa que a gente vai tirar o que a gente experimentou, a gente vai dar para os outros e vamos ficar vazios e sem nada. Significa que esse estado que tivemos acesso e que é bom para nós, esse mesmo estado oferecemos de forma simultânea para todos. Nós também ficamos com ele, só que ele agora se transforma em uma experiência compartilhada 100% para todos. Então é muito importante esse entendimento, né? Porque é um estado de união mente a mente, por onde podemos compartilhar o mesmo estado sem nenhuma perda, só benefício traz, porque aquilo que é bom para nós se torna bom para todos. Isso também se transforma numa energia coletiva, positiva, e que gera benefício para todos, e esse benefício de todos também gera causas de benefício próprio. Então, entramos num movimento onde nós geramos benefício para a totalidade dos seres, e esse benefício gerado na totalidade dos seres também reverbera, trazendo um maior benefício para nós mesmos, um caminho de crescimento e de desenvolvimento muito rápido. Então, vamos fazer a nossa prece de aspiração. Vamos concentrar a mente no nosso interior, lembrando a importância da postura, a postura de meditação. Basicamente, a coluna que deve estar vertical, não devemos estar deitados, e também manter uma coluna firme, ou seja, não estar dobrados, caídos, ombros encolhidos, né? Não se medita deitado, não se medita caído. Meditar significa despertar, então é necessário que o nosso corpo esteja desperto. E a postura de meditação, a verticalidade, ela é uma postura desperta. Então fica muito mais fácil a gente entrar nesse estado mais profundo de conhecimento. Então vamos a sentir a respiração, sentir o corpo. O conforto é muito importante, o relaxamento. O primeiro passo para aprender a meditar é aprender a relaxar. Relaxar o corpo, relaxar a mente. Trazendo o corpo, a mente para o aqui e agora. Sentindo a respiração.
Ao soltar o ar, soltar, deixar ir. Deixar de dar importância a qualquer aspecto da nossa vida. Tudo que surge, flui. Ao inspirar, abertura, permitindo que qualquer evento, qualquer movimento de consciência, seja sensorial, mental, emocional, possa emergir. E ao exalar, tudo aquilo que está emergindo flui. Ao inspirar, vamos conectando com o ser interior desperto, conectando com o estado de presença aqui e agora. Ao exalar, dando as costas ao mundo, deixando ir as histórias do eu. Quando o ar entra, conectamos com a energia universal, um estado de abertura que nos conecta com toda a influência espiritual. E ao exalar, todas as sombras, bloqueios, vão sendo liberados, autoliberados. Quando o ar entra, conectando com a consciência aberta, uma mente espaçosa, que se conecta com a sabedoria universal, energia universal. E ao exalar, a energia universal vai limpando, vai removendo todas as questões do nosso dia a dia, da nossa vida. Ao inspirar, recebemos luz, sabedoria. Ao exalar, vamos emanando luz para o mundo, em conexão com a energia universal, em conexão com as fontes sagradas de sabedoria, consciência aberta, exalando, emanando, trazendo essa iluminação para a consciência coletiva, para o benefício de todos os seres, sendo um ser desperto, um agente da luz, compaixão e sabedoria. A sabedoria, que é essa conexão com a mente aberta, com a essência do ser, e a compaixão, que é a emanação dessa luz da sabedoria para o nosso mundo, para todos os seres. Esse compromisso do ser desperto em trabalhar para o bem-estar de todos os seres. Que as carências, a fome, a confusão, a discórdia possam se dissolver da mente de todos pela força dessa infinita sabedoria e compaixão. Que a alegria e a paz estejam presentes na nossa vida, na nossa mente, no nosso mundo, gerando esse compromisso interno de fazer parte da paz, da alegria do mundo, bem conectados com a fonte suprema, incomensurável, incessante, da abundância, da prosperidade, do vigor, da saúde, do eternamente jovem, essa frescura do estado desperto. E com a mente bem motivada, vamos a sentir nosso corpo. Vamos a escanear do alto da cabeça, testas, olhos, face. A primeira lição a aprender é relaxar.
Relaxar nossa confusão, nossos medos. Relaxar as tensões da nossa face, do nosso pescoço. Relaxando nosso corpo, nosso peito, ventre. Relaxando nossos ombros, braços, mãos. Relaxando as pernas até os pés. Sentindo esse conforto desse corpo relaxado. Nele descansamos a nossa mente aberta. Uma percepção global do nosso corpo. Abertura de todos os campos sensoriais, o paladar desse instante, o perfume desse instante, a sensação desse instante, o sentimento desse instante. E vendo como tudo é transitório, contemplando a transitoriedade, a fluidez, deixando fluir, deixando de colocar resistência, distração, utilizando o apoio da respiração, o apoio do corpo. De forma confortável, desperta, relaxada. Acumulando a energia da concentração. Ao concentrar a nossa mente, a quietude vai emergindo naturalmente. Acabou a brincadeira do nosso macaco louco. Ele precisa da nossa mente. A brincadeira dele é arrastar a nossa mente de um lado para outro. Se deixamos de ser arrastados pelo macaco da distração, perde sentido o jogo do macaco louco. E ao perder sentido, ele simplesmente desaparece. Já não tem com quem brincar. A nossa mente agora está sustentada por um centro consciente. Através da concentração, conseguimos segurar a nossa mente, regida por uma consciência superior. Já não somos arrastados pelas distrações. Quando a mente acumulou a energia da concentração com suficiência, se abre o portal da transcendência. Quando o macaco desaparece porque não tem com quem brincar, contemplamos. No começo o macaco pula, mas pula sozinho. Agora nossa concentração é contemplativa, apoiados no corpo, na respiração,
Podemos ver o nosso macaco pulando sozinho. E vamos tentar dar um passo mais. Essa consciência que contempla, que é como o espaço aberto. Vamos olhar para ela, a mente que olha para a mente. Agora já não está mais no macaco, perdeu o sentido o jogo do macaco, e o macaco vai desaparecendo, vamos transcendendo essa mente criadora de problemas, confusa, e vamos nos conectando com o espaço aberto, consciência aberta, onde o macaco é uma expressão de consciência, onde todas as distrações são projeções da consciência. E vamos experimentando a consciência, a essência, abertura, espaçosa, luminosa, consciência, que vai acompanhada, unida a um estado de completude, plenitude, bebendo da fonte suprema, o néctar da sabedoria, da compaixão, amor e compaixão. Sustentamos alguns minutos esse estado de não distração, da consciência aberta. Se a mente se distrai com alguma fantasia, voltamos à concentração, sentindo o corpo, a respiração. Sentindo o que é concentração, uma concentração aberta, mas a mente se fixa no apoio, se apoia na respiração, no corpo. Só a concentração já produz relaxamento e bem-estar. Já nos leva a um estado de quietude. Apoiados na respiração, no corpo, a mente se abre naturalmente a contemplar, sentindo essa diferença do estado mental, onde de estar apoiado, concentrado, passa a estar aberto, contemplando. Ainda apoiando-nos no corpo, na respiração, mas agora nosso objeto de fixação é mais os fenômenos que passam na nossa mente. Reconhecendo que tudo que surge, sejam sentimentos, pensamentos,
sensações são expressões de consciência. Tirando os conceitos que dão realidade e solidez, tirando os conceitos de dar nome nas ondas, características, projetar características, essa é bonita, essa é maior, essa é expressiva, e dar-se conta que todas as ondas são feitas da mesma água, que todas as experiências são consciência. Liberando a mente da importância, da autoimportância. Olhando tudo quanto nos distrai, passado, futuro, sensações, e captando esse sentido mais interno, mais sutil, aparências na mente, movimento de consciência. Como se fosse bexigas e que vamos explodindo ao dar-nos conta que são aparências. Ao olhar para qualquer experiência, ela se desfaz. E dando-se conta que o que permanece é esse estado absoluto da consciência desperta. Um estado lúcido, consciente, cognitivo, captando essa qualidade da consciência aberta. Como tudo acontece nesse espaço, consciência, espaço infinito, consciência infinita. Vamos estar uns momentinhos trabalhando em contemplação. Contemplar sem distração. Reconhecendo com sabedoria que qualquer expressão é projeção, é movimento de consciência. Seja a nossa aflição, nosso medo, seja a nossa euforia. Tudo se expressa e se dissolve, sem nenhuma solidez ou realidade. E vamos dar um passo mais. Esse é o passo mais importante. É quando, em vez de estar olhando para o que transita no espaço luminoso, para as experiências, olhamos para a consciência, para o projetor, e vemos a luz da consciência, esse campo aberto, infinito, capaz de projetar qualquer elemento, qualquer experiência. Descansando os momentos na consciência aberta, campo infinito de possibilidades, que nos concede a liberdade de escolher. Livres para criar.
Somente experimentar a consciência aberta e todo o seu potencial já é liberador. Já é uma experiência transcendental. Esse descanso na abertura luminosa é conexão universal, é sabedoria, é plenitude e satisfação. A satisfação que buscamos no mundo, encontramos nesse descanso, na essência luminosa, consciência aberta. A ânsia, a sede, o buscar, a necessidade, o desejo, as aflições, sabedoria e compaixão. Uma inspiração mais profunda. E unindo céu e terra, absoluto e relativo, que não são dois, mas é a mesma. A consciência absoluta, essa fonte suprema que nos conecta com a consciência universal, e a consciência individual, onde estamos, lugar, espaço, tempo, essa dimensão kármica. Mas agora já somos conscientes que essa dimensão kármica não é a única dimensão na nossa vida, mas é apenas uma dimensão de consciência. E reconhecemos essa outra dimensão superior. E começamos a deslocar a nossa identidade do nosso eu conceitual e limitado da vida comum para a consciência aberta, infinita. É assim como nos liberamos de todos os problemas, aflições, medos, expandindo-nos na luz. E nessa expansão, toda a nossa vida se torna muito pequena. Todos os nossos desafios insignificantes. E é assim como temos conexão com esse poder superior que nos dá força, coragem, compromisso para sustentar o amor, a compaixão, a alegria. E ao mesmo tempo, essa conexão, ou seja, a conexão com a consciência aberta e espaçosa, é também conexão com todos os seres. Então, nesse momento também surge esse impulso de responsabilidade da parte com o todo, como ser responsável de tudo que nós mesmos criamos, porque a nossa criação, ela é criação coletiva. Então, isso gera um compromisso interno de estar muito atentos ao que estamos compartilhando com todos os seres. Se estamos fechados dentro da borbulha do nosso eu, pois vamos compartilhar nossos conflitos e angústias. Se estamos abertos em conexão com a energia universal, vamos compartilhar luz de sabedoria e compaixão. A sabedoria é amor. A luz da sabedoria, ela é o amor puro. E o amor irradia a compaixão, ou seja, benefício para todos os seres. Isso dá um sentido de completude e também de suficiência, de realmente ser capaz de fazer algo de bom para o nosso mundo e para os demais. Então, a nossa meditação não é somente uma autoliberação ou uma transcendência, ela é iluminação coletiva. Imagina quantas pessoas atualmente estão desenvolvendo essa capacidade de conexão interior no nosso mundo.
aumentou muito com a pandemia, isso cresceu bastante. São muitas pessoas que estão buscando os caminhos internos, estão tendo realização, estão tendo superação, estão tendo transcendência. Isso está afetando a consciência coletiva. Então, estamos passando por um momento onde a consciência coletiva da humanidade, ela está se iluminando, ela está se desenvolvendo, está sendo mais desperta. Por isso é muito importante que a gente faça a nossa parte e sentir que a nossa parte está unida com muitas outras partes e formando esse fluxo de consciência desperta no nosso planeta. E isso é muito importante, porque dá uma força que vence a preguiça. O maior obstáculo para a nossa meditação, são dois os grandes obstáculos da nossa meditação. Um deles é o esquecimento. A gente tem tantas coisas para fazer que a gente se esquece. Se esquece que existe uma consciência aberta, transcendental, se esquece. E logo a preguiça. Quando a gente lembra, a gente tem preguiça. Ah, depois eu faço, agora eu estou cansado, amanhã. Então tem a preguiça que fala quando eu me aposentar, quando a minha vida for mais tranquila, que a gente joga lá longe. E tem outro tipo de preguiça que é mais imediatista, né? Que a gente fica falando, ah, hoje de noite eu medito, não, amanhã de manhã. Chega amanhã de manhã, ah, não dá que tenho que sair e tenho que fazer isso, tenho que fazer esse tenho que, que a gente vai falando como um mantra e nos enchemos de atividades sem fim e sem sentido, que são as atividades da vida cotidiana, e a atividade que nos liberta do sofrimento e que nos dá bem-estar e felicidade verdadeiro, a gente não faz, que é meditar. Então é muito importante estar atento ao esquecimento e aos vários tipos de preguiça que são camufladas. Tem a preguiça da preguiça, mas essa preguiça de falar, ah, logo eu faço, depois eu faço, também é um tipo de preguiça. Então estar atento a esses obstáculos para que a gente possa superá-los e realmente ter a determinação de meditar todos os dias. E logo a meditação, quando é mais a inércia ou a resistência do nosso eu do que a experiência, porque logo sempre é muito bom. Sempre é muito bom descansar, soltar as nossas histórias, soltar o nosso dia e conectar com algo maior, conectar com algo que é mais radiante e que nos traz bem-estar. Então a meditação, nesse início, requer um pouquinho de determinação, mas não é mais do que um mês. Depois de um mês, se a gente medita todos os dias, a gente sente falta o dia que não medita. A gente nota a diferença na primeira semana. Se a gente medita todos os dias, 7 dias seguidos, a gente já nota a diferença. A gente já nota a diferença como o nosso dia é melhor, como a nossa vida está ficando melhor. Isso é notável. Mas, claro, para notar isso, tem que meditar todos os dias. Senão a gente vai ficar querendo experimentar, falando que é verdade, mas não ter a transformação. Então, essa disciplina de dedicar um tempo todos os dias para fazer essa viagem interna, essa conexão interna com a energia universal positiva e essa abertura que compartilha com todos os seres essa boa energia e que nós façamos parte de uma iluminação coletiva, isso é maravilhoso. E dá um grande sentido e produz muita transformação. Alguma dúvida em relação à postura, em relação ao método que a gente está, nesse momento, iniciando e desenvolvendo de meditação? O que é um apoio? A gente apoiou na respiração, no corpo. O que é um apoio de meditação? O que é concentração? Mas como experiência, não como conceito. Porque eu vejo que todo mundo fala de meditação, mas muitas pessoas falam e não é meditação, é relaxamento. Meditação é autoconhecimento, meditação é liberação do sofrimento, é liberdade. Então não é somente relaxamento, ela leva até um estado de completude, de sabedoria, de compaixão.
Mas assim, é passo a passo. A gente tem que conhecer o caminho, familiarizar com ele e visitá-lo muitas vezes, de forma que se tornará algo muito fácil, muito habitual e vai permeando toda a nossa vida. É como se fosse uma gota que a gente vai todos os dias colocando no copo e aí o copo enche de água. Mas se a gente põe uma gota hoje, passa 5 dias, põe outra gota, passa 3 dias, pois seca. A gente vai estar sempre com o copo vazio. A gente põe uma gota, passa 3 dias, secou. Pôs outra gota, passou 5 dias, secou. E a gente não tem uma sensação de crescimento, de acumulação ou de experiência. Não obstante, se a gente coloca uma gota todos os dias, não dá tempo de secar e se vai unindo e vai enchendo o nosso copo da satisfação. Ou também é como se fosse um pano molhado que a gente mantém ele úmido e vai mantendo ele úmido todos os dias, de tal forma que ele vai molhando, vai entrando na nossa consciência. Da mesma forma, a experiência da consciência aberta, do estado absoluto da consciência, vai permeando a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa vida, vai nos transformando. Então, é um processo de transformação que vai surgindo a partir desse momento que a gente vai construindo a nossa prática, o nosso caminho interno. Vocês têm algo para compartilhar? Alguma pergunta que fazer? Eu tenho uma pergunta, monja. Sim. Eu faço a respiração mais pelo peito ou pela barriga? Aqui embaixo do... Veja, nesse nível de exercício que a gente está desenvolvendo, e de uma forma geral, né, o exercício básico de apoio na respiração, a gente não põe atenção nem na barriga, nem no peito, a gente põe no nariz. Porque o que a gente busca é concentração. E a sensação do ar que entra e sai pelas fossas nasais é uma sensação sutil. E isso dá uma concentração muito aguda, que é o que a gente precisa e o que a gente busca. Então, o respirar pela fossa nasal, sentindo a frescura do ar que entra, a calidez do ar que sai, é mais a sensação do ar no nariz. E não é tão importante se é pelo peito, se é pelo ventre, se está curta a respiração, mais ofegante, se está mais espaçosa, ela mesma vai encontrar o seu próprio ritmo. Não é importante o ritmo e nem é importante o quanto de profundo e nem a nossa atenção não é colocada no ventre, porque aí a gente já vai desenvolver outras experiências quando a meditação é colocada no ventre ou no peito. Nesse exercício, que é concentração que a gente está buscando, é na sensação do ar que entra e sai pelas fossas nasais. É muito simples. E como é muito sutil essa sensação, facilmente a gente se distrai. Por isso ela é muito boa, porque mantém a mente muito presente, muito aqui e agora. É muito difícil a gente se distrair com ela. Tá, obrigada. E também é importante assim uma percepção global do corpo, onde inclui todas as sensações. Então a gente fica com uma percepção global e ao mesmo tempo sentindo o corpo, não se desconecta, sentindo a respiração. Então é a respiração e uma percepção global do corpo, que a gente está aprendendo a concentrar. Então o primeiro mês é somente concentrando na respiração e no corpo. Depois a gente vai mudar de objeto. Aí a gente vai colocar outro apoio, para a gente ver que a gente pode apoiar a mente em infinitos objetos. Mas primeiro temos que saber o que é um objeto de apoio. E o objeto de apoio mais fácil e mais próximo, e ao mesmo tempo sutil, é a respiração e a sensação do ar que entra e sai pelas fossas nasais. Entendi, obrigada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Ai, eu preciso.
Vamos a meditar um pouquinho mais? Então vamos de novo pegar a plataforma da respiração. Meditar é reconhecer que a felicidade é uma experiência interna, que é uma experiência que está dentro do nosso ser e que não está na dependência de nada externo. A ansiedade, a depressão, a aflição, o sofrimento é falta de conexão. Quando nos conectamos internamente, nos tornamos indestrutíveis, inabaláveis. É impossível haver conflito. As aflições se dissolvem, a ansiedade desaparece, a depressão desaparece. Qualquer estado de desequilíbrio, ele simplesmente desaparece. Essa conexão interna é parecida a um quarto escuro que acendemos a luz, damos ao interruptor. Para onde foi a escuridão? Quando nos conectamos com o interno, com a consciência espaçosa, aberta, todos os nossos problemas desaparecem, perdem sentido de realidade, perdem importância. O vislumbre da bem-aventurada luz da consciência desperta dissolve todas as sombras do sofrimento, todas as projeções que sustentam a dor e a lamentação. Então vamos a concentrar na respiração, sentindo o corpo. Descanso, abertura, relaxamento. Permitindo que tudo esteja tal como está. Nenhuma intenção de mudar. Contemplar. Desde a consciência aberta, desde o apoio no corpo e na respiração, vamos ver tudo que transita pelo espaço luminoso. Se não surge nada, permanecemos simplesmente na abertura luminosa, um estado de quietude, de paz, felicidade natural. E quando algo reclama nossa atenção, reconhecemos que é uma projeção na mente. Não lhe damos importância, solidez. Ao reconhecer que é uma expressão de consciência, se desarma e se dissolve. Como ondas que se dissolvem. Uma abertura capaz de tudo acolher. Não segura nada, não afasta nada e permite que tudo possa surgir e fluir. Já não é importante as coisas do trabalho, já não é importante os relacionamentos. Toda a estrutura da importância da realidade do conflito se desarma, flui.
E nesse fluir, vamos conectando-nos mais profundamente. Abertura, espaçosa, sendo a consciência aberta, explorando esse espaço de abertura, investigando, espaçosa, clara, uma clareza de presença e uma presença de totalidade, não é um indivíduo. É um pleno, completo, a mente está integrada, não está fragmentada em eus e histórias. Ela é o potencial íntegro do qual todas as histórias surgem e na qual todas as histórias se dissolvem. Incessante, não é algo fixo, é uma abertura que flui. Reconhecendo, investigando, experimentando a consciência aberta, plena, que nos conecta, é o portal que se abre e nos conecta com a fonte de sabedoria, nos conecta com os mentores, com os seres divinos, protetores, Budas, com outras dimensões de sabedoria. Nos dá acesso à conexão pela qual flui a sabedoria. Todos os poderes psíquicos de outras dimensões podem fluir através dessa consciência aberta. E ao mesmo tempo é uma abertura que nos conecta com todos os seres. De forma simultânea, vamos fazer a nossa oferenda, canalizando essa luz de consciência, de amor, de compaixão, trazendo no coração de todos os seres essa luz que tira a poeira, tira as nuvens da confusão, da aflição e traz a realização, a satisfação, a completude. Amor e compaixão, sabedoria e compaixão para todos os seres. Compartilhando esse estado de consciência aberta com toda a humanidade. Que ali onde ser exista, possa receber essa iluminação, essa experiência de consciência aberta, desperta. Uma inspiração mais profunda, compartilhando a nossa experiência com todos os seres, sentindo essa união pela qual flui o compartilhar, e que através do poder da nossa prática de meditação, através do poder da nossa experiência de amor puro, de compaixão pura, que todo o sofrimento de todos os seres possa ser transformado em paz. E que o coração de todos os seres
permaneça aberto e que a sabedoria irradie. Então, criando esses bons desejos na nossa mente e oferecendo e compartilhando com todos os seres. Dando um sentido e significado à nossa existência, sentindo que realmente estamos fazendo algo importante, tanto para nós mesmos, que traz benefício próprio, autoliberação, paz e felicidade, e também benefício a todos os seres. O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa iluminação, ela é compartilhada e oferecida para todos os seres experimentar o mesmo. Algum comentário, alguma dúvida? A gente vai ficar uma semana a mais com esse apoio, com essa meditação. Então é muito importante a gente ter essa base bem desenvolvida da meditação, meditação no corpo, meditação na respiração, os 3 momentos, a gente, discernimento, né? Discernimento, discernir o que é uma mente concentrada, uma concentração aberta que contempla, o que é a consciência plena aberta, o que é a mente agitada. No comecinho a gente está com a mente agitada, a gente senta para respirar, é um pensamento, é uma história, é outra história, isso é a mente agitada. Mas quando a gente concentra, esse é nosso macaco, o macaco louco é a mente agitada. E normalmente ela é escura, porque ela é agitada por pensamentos negativos, de medo, de preocupação. Então é um macaquinho negro que fica pulando, distraindo a nossa mente com aflições. Então, à medida que a gente concentra a nossa mente, esse macaquinho começa a pular e a gente começa a ver e não dar-lhe importância. Ele vai ficando sem graça. Isso significa que a gente começa a contemplar através da concentração e o nosso macaquinho louco vai perdendo a graça, não tem quem lhe siga, ele vai ficando chata a brincadeira, já não tem mais sentido a brincadeira da distração e a mente vai se assentando num estado de quietude. E a partir daí há um movimento onde a gente olha para a própria mente e contempla essa espaciosidade, essa abertura, na qual tudo surge e na qual tudo se dissolve. E a gente se liberta da mente repetitiva, da ansiedade, da mente obsessiva, e fica conectado com essa fonte suprema universal, recebendo essa energia universal que nos nutre, nos expande e traz bem-estar, e logo compartilhamos isso com todos os seres, porque ao mesmo tempo que somos uma conexão universal, também estamos conectados com todos os seres. Então, através dessa consciência aberta, é onde estamos mediando as dimensões e passamos a ser um ser multidimensional, um ser evoluído. Deixamos de ser um ser humano e passamos a ser um ser multidimensional, evolucionando para ser divino. Esse é o que estamos fazendo, nos libertando dos karmas e tendo acesso ao que são os campos puros, bem-aventurados do Nirvana, para o benefício de todos os seres. Essa é a motivação, e essa motivação, ela tem uma força que gera essa determinação, esse compromisso, essa responsabilidade com o crescimento interno. O fato de ser seres despertos, que reconhecem caminhos internos, isso já nos dá a responsabilidade para com todos os seres de desenvolver esses caminhos para o benefício de todos os seres. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tem alguém alguma dúvida ou a gente se despede? Oi? Oi. Eu tenho uma dúvida. A gente fica na posição coluna ereta, né? E aí vai relaxando. Sim.
Eu tive a sensação assim que eu fui relaxando e o meu corpo foi meio que caindo. Então, meu ombro foi para frente e assim, o meu cóccix foi um pouco para frente e vinha para frente, e tal. Eu senti a perna direita dormente e algumas dores assim nas costas, mas não me impediu de concentrar. Eu desconcentrei em alguns instantes, mas assim, em porcentagem, eu acho que foi legal. É natural que aconteça isso no início? A meditação, ela é chamada da grande yoga purificadora. Então, a própria postura da meditação purifica, limpa. E logo todo o trabalho interno que estamos fazendo de concentração, contemplação, de consciência aberta, tudo isso está limpando divisões errôneas. Então a gente tem muitas estruturas de sentimentos e pensamentos condicionados que também estão relacionados com o nosso corpo, que são tensões no nosso corpo. Então quando a gente entra no estado de relaxação, de soltar, essa importância ou autoimportância que damos a tudo que passa pela nossa mente, essa relaxação também é física. E ao relaxar a mente e relaxar o corpo, essas estruturas que estão muito tensas por segurar o controle, as razões, os medos, tudo isso são também estruturas físicas de musculatura, de vísceras. Então, quando a gente relaxa, o corpo também vai ser desbloqueado. E essas dores que surgem, elas estão relacionadas com bloqueios de energia. Então, à medida que a gente relaxa, existe esse desbloqueio. No budismo tibetano, como a ênfase é colocada na mente e não no corpo, se tem algum desconforto físico, eles dizem que é bom a gente liberar. Então, fazer um pequeno gesto, um pequeno movimento, reacomodar a postura, mas sempre buscando um conforto, para que não exista um conflito. Então, quando a gente reacomoda a postura, a gente libera esse nó que nesse momento está reclamando a nossa atenção. E a gente volta a encontrar um conforto físico e a mente se assenta de uma forma mais espaçosa e mais relaxada. Isso é um ponto. O outro ponto é que também é comum que quando a gente relaxa, existe um condicionamento que fala dormir. A gente não está familiarizado a um estado de relaxamento desperto. Então, à medida que o corpo relaxa e a mente relaxa, e entramos nesse estado de abertura expansiva, a gente é muito parecido ao dormir. Então, existe uma tendência do corpo cair e da mente se embotar. E aí temos que aplicar um pouquinho de esforço para sustentar o nosso corpo firme. Não é tenso, não é rígido, mas ao mesmo tempo não pode estar caído. Porque se os ombros caem e a gente fecha o peito, se a cabeça cai, a gente são uma série de bloqueios. Se a cabeça cai, a gente bloqueia aqui a cervical, então a energia não vai passar. Se fecha o ombro, bloqueia o chakra do peito. Se a gente cai para baixo, o diafragma, se a gente dobra, a gente vai bloquear o chakra do umbigo. Então, esses chakras, se eles ficam bloqueados, existem uns canais que são umas artérias de energia que levam, como se fosse oxigênio, levam prana, energia, para esses centros energéticos que são vísceras energéticas. E o estado de transcendência e de abertura de consciência, de expansão e consciência desperta, está diretamente relacionado com os chakras abertos e essas artérias pelas quais flui a energia alimentando o chakra. Então, existe uma relação entre a abertura de chakras e experiências de expansão de consciência desperta. Então, se a gente entra no estado de embotamento e muito relaxamento, a gente vai bloquear os nossos chakras e não vai ter experiência. A mente vai dormir, ou vai ficar anestesiada, ou vai ficar congelada e não vai ter experiência. Então, por isso é muito importante a verticalidade, a firmeza da postura. É como se fosse um cabide
onde a gente coloca o nosso corpo. Então, tem que estar confortável, é como se fosse uma roupa nosso corpo. Tem que estar confortável, não pode estar tenso, mas ao mesmo tempo não pode estar caído, porque a energia tem que circular de forma ascendente para poder estar abrindo chakras. Os chakras, que são as vísceras energéticas, que são centros de energia, eles estão relacionados com vísceras físicas. Então, estômago, rins, e com todo um sistema endócrino também de liberação de hormônios, e estão diretamente relacionados com glândulas. Então, temos a glândula pineal, que ela joga um papel muito importante nesse estado de desperto da consciência. E, então, quando os chakras estão abertos, nessa postura firme da meditação, ela vai fazer com que as glândulas segreguem determinados tipos de substâncias que vão dar êxtase. A paz é uma experiência física, não é somente mental. É uma experiência emocional. Então, tudo isso está relacionado com uma química no corpo. E essa química está relacionada com os chakras. Já foi estudado e já foi visto que na meditação, quando a consciência entra nesse estado de abertura expansiva, libera um tipo de endorfina, o nosso cérebro ele segrega um tipo de líquido, de substância no sangue, que gera esse estado de paz e êxtase, que somente é segregado quando está em meditação. Em outro momento não segrega esse tipo de neurotransmissor. Então, existem uns neurotransmissores no cérebro que eles entram na corrente sanguínea quando os chakras ficam abertos e a consciência se expande. E por isso esses estados de êxtase e bem-estar. Só que isso, ele influencia profundamente todo o nosso corpo. Nossa musculatura, nosso estômago, porque vai pelo sangue. Então, esses neurotransmissores, eles otimizam a nossa saúde. Por isso, tem estudos já que declaram que a meditação, ela traz saúde. Ela traz um sistema imunológico muito desperto. A gente não fica doente, os meditadores, não se resfria, porque todos esses neurotransmissores, eles deixam o nosso corpo saudável. Não pega câncer, por quê? Porque o corpo ele está trabalhando melhor, não pega muita doença. Então, na verdade, é uma grande proteção frente a qualquer tipo de doença. E não somente não fica doente, aumenta a vitalidade. Um bom meditador, uma pessoa que desenvolve a meditação diária, ela também não envelhece. Ela tem muita vitalidade, muito vigor. É o que eles chamam o eternamente jovem. Ou seja, a mente fica jovem e o corpo fica bem disposto. O processo de envelhecimento é de uma vida longa, sem doença. Não existe a dor da velhice para o meditador, porque o corpo fica lubrificado, todas as articulações, todos os músculos, todas as vísceras, elas ficam embebidas, porque vai pelo sangue. Então, essa experiência de paz e de abertura luminosa que dá a meditação, de transcendência, ela traz um benefício para a saúde impressionante. Os médicos recomendam para convalescentes, pós-operatório, para tudo a meditação, mas também como prevenção, ou seja, prevém a nossa saúde, mantém a nossa saúde muito saudável, muito boa, porque tem esse processo de chakras e neurotransmissores, essa química que a meditação traz para o nosso corpo. Por isso é importante a verticalidade. Não se medita de cabeça, e assim não se medita. A gente às vezes vê gente meditando que fica caído na meditação. Está dormindo, a mente está opaca, não está desperta. Quando a mente está desperta, a gente nota, existe um calor, existe um bem-estar, existe um conforto. Todo o corpo fica confortável e fica quente, tem calor, tem bem-estar. Não é algo frio, rígido, duro, é agradável. E o corpo fica firme e relaxado.
ele fica confortável e caloroso. É um estado de bem-estar. E assim, a mente, quando você fala da pineal, que ela abre, eu tive uma sensação que como se estivesse abrindo uma coroa aqui, sabe? E, mas também como se eu estivesse olhando aqui por dentro, e em alguns minutos luz, outras escuro, mas na maioria dos momentos, assim, eu estava vendo um círculo no universo, assim, rosa, girando, 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 girando. E como tudo é muito novo para mim, eu quero, né, dizer como foi a experiência para saber se eu estou no caminho Sim, certo é ou não. perfeito. São paisagens. Vai aparecer muitas paisagens, que são visões internas. E essas paisagens podem até se manifestar em personificações. Você pode ver um Buda, você pode ver um ser divino, você pode receber mensagens. É, a intuição vai ficar muito, muito ativa, muito clara. São os benefícios da meditação. Os chakras se abrem. O chakra da coroa é justamente a consciência expandida, é o chakra da coroa aberta. Então, o chakra da coroa, quando ele abre, ele segrega algumas substâncias e com isso também dá experiências psíquicas. Então, tem visões. Mas essas visões, elas estão relacionadas também por essa química que tem que ver com essa abertura do chakra. O terceiro olho, a gente vai sentir bastante, às vezes queima, às vezes parece que está abrindo um buraco aqui no meio das fontanelas. A gente sente uma pressão, sente um calor. Terceiro olho, às vezes fica como uma luz muito intensa. E às vezes essa luz, ela é como um túnel que se abre em visões, e às vezes a gente pode ver clarividência, pode ter até mesmo um aviso de uma visão muito clara. E isso é muito importante, porque serve de guia para a gente fazer as nossas escolhas que vai surgindo na nossa vida. Então também é muito importante essas visões que vão surgindo, né? E essas visões também trazem muita cura, porque elas vão acompanhadas de muito amor e muita compaixão. Então também tem um entendimento profundo. Então, às vezes, um conflito que a gente está sofrendo e é um sofrimento inútil. E às vezes o sofrimento não é nem nosso, é do outro. E a gente já está tomando como nosso. Às vezes quem está com raiva é aquele nosso amigo. E de repente a gente está com raiva porque ele está com raiva. E não é nem a nossa raiva. Então, a gente começa a ter uma visão, uma intuição, uma clarividência que às vezes se apresenta. Aumenta também o sonho lúcido. Então, a gente vai sonhar mais, vai lembrar melhor dos sonhos. E os conteúdos do sonho vão nos impressionar e vai fazer um sentido sincrônico com o que estamos vivendo, porque a gente vai abrindo a consciência, e é uma única consciência. Quando dormimos, ou quando estamos despertos, ou quando pensamos e sentimos, é a mesma consciência. Então, ao abrir, essa separação vai diminuindo. A intuição, a clarividência, o sonho lúcido e a nossa vida na vigília vai se tornando mais sensível a toda essa linguagem invisível. Essa linguagem invisível vai afetando a nossa vida de vigília. Antes tomávamos por única realidade a nossa vida comum desperta. Agora tomamos por realidade os nossos sonhos, a nossa intuição, as aparências que surgem na meditação, e sem falar de um mundo invisível que abre, muito rico. De repente, uma estátua de Buda pode falar com você, por exemplo, né? Você fala, nossa, essa estátua parece que está viva, e parece realmente, né? E coisas do tipo assim pode acontecer, que são mais sobrenaturais, né? Que são mais psíquicas, mas altera, mas também é uma questão de se familiarizar. À medida que a gente vai se acostumando, isso vai se tornando comum na nossa vida, a gente lidar com esse mundo invisível.
lidar com os sonhos lúcidos, lidar com outras energias, vamos nos tornar mais sensitivos também às energias, de chegar num lugar ou uma pessoa, você capta uma energia, você capta um sentimento bom ou ruim. Às vezes é bom, fala, nossa, que boa aura tem nessa casa, que boa energia tem nesse lugar, e às vezes, nossa, sinto tanta confusão, não sei nada, cheguei aqui, mas você sente? Você começa a sentir as pessoas, os grupos, ou seja, você vai se tornar mais sensitivo, você vai sentir mais do que E, pensar. Monge, quando você tem essa sensação de positividade, tudo bem, mas e quando a gente tem essa sensação, chega num lugar e tem uma sensação, uma pessoa, essa sensação negativa, como a gente, na meditação é que a gente vai conseguir bloquear isso para que não atinja, porque Não é questão de bloquear, não é bloqueio, né? Primeiro passo é ser consciente. Então você é consciente de que tem uma energia densa que pode estar numa pessoa ou num lugar. O seguinte passo é trabalhar com as ferramentas que você tem para ajudar. Não é se blindar. É o que você pode fazer para o lugar ou para o outro. Como você pode influenciar positivamente e às vezes é tua alegria, é tua mente positiva, às vezes é um incenso e uma vela, às vezes é uma meditação, onde você vai transmutar isso, vai inspirar e exalar. Aí você vai ter que trabalhar com habilidade para ver o que você pode, nesse momento, estar oferecendo para transmutar essa energia. Se trata de trabalhar com ela, não se trata de fugir dela. Se trata de transformar ela numa experiência positiva, tanto na pessoa como no lugar. Às vezes, é acender uma varinha de incenso, uma vela, isso já muda o lugar, já muda a energia. Às vezes é colocar alguma imagem, alguma foto, às vezes é uma flor que a gente coloca, a gente já está mudando essa energia, né? Às vezes é abrir as janelas, abrir as cortinas, porque às vezes eu já cheguei em alguma casa que estava muito fechada. Eu falei, aqui não tem prana, está sem energia, está denso isso, tá pesado. Abre a janela, sabe? Afasta as cortinas, deixa a luz. Mesmo que você não abra a janela, se você abre as cortinas e entra a luz, você já transforma a energia do lugar. Luz é prana. E às vezes as casas ficam muito fechadas com as janelas, e às vezes é somente isso, deixa entrar a luz. Quanto tempo faz que vocês não abrem as janelas, né, as cortinas, deixar entrar o ar também, o prana, né? Circular o ar, isso também movimenta a energia de um lugar. E uma pessoa, a mesma coisa, às vezes é respirar, é passear, é caminhar. Vamos dar um passeio, vamos fazer uma caminhada. Não precisa falar nada, nem dharma. Mas às vezes nesse caminhar, nesse respirar, essa pessoa vai mudando de energia, né? Vai saindo desse estado mental, ou sair do entorno onde está, né? Ir para outro entorno, isso também ajuda bastante. Vamos passar um dia na praia, vamos passar um dia na montanha, vamos mudar de ar, por exemplo, né? Então é como você é habilidoso para estar transformando essa situação em algo mais positivo, né? Mas para isso sempre começa em um mesmo. Você tem que estar bem. E bem significa estar conectado. E é essa mente conectada, nessa abertura espaçosa, que vai te dar a habilidade, a sensibilidade e a habilidade. É que vem junto. Você não se torna um ser sensitivo. Ou seja, a sabedoria vem junto com a compaixão. E a compaixão é uma ação. Então, quando você é sensível e reconhece que está pesado, você ao mesmo tempo tem uma atitude para poder desbloquear. Ou seja, a sabedoria que te faz reconhecer, discriminar, ela vem acompanhada de uma atitude, de uma habilidade para transformar. Vai junto. A própria intuição que te faz ver, ela tem a habilidade para transformar. Ela tem a ação habilidosa para poder transformar. Ela vai junto. E tudo isso se desenvolve na meditação, porque a meditação é a conexão com a fonte suprema, que é a essência do ser, que é aí onde estão todos os poderes psíquicos. É a sabedoria, é amor e compaixão, todas as habilidades.
Então, à medida que a gente vai explorando esse potencial interno, a gente vai se tornando mais sensível, mais intuitivo, mais clarividente e, ao mesmo tempo, mais habilidoso também para dar, para servir. E não é conceito, é experiência. Ou seja, como você pode deslocar uma experiência e não falar de um conceito, porque se trata de ser. Então, a consciência aberta não é um conceito, é uma experiência. E é a experiência da consciência aberta que vai te dar a habilidade da compaixão para... Surge, você não tem que pensar. É intuitivo sentir e é um intuitivo o que fazer ao mesmo tempo, é super intuitivo. Você só tem que parar, pensar e se conectar. Passa comigo muitas vezes. Às vezes chegam pessoas muito difíceis e que estão em crises de ansiedade, crises de medo, crises de depressão. Então, é parar e ver e sentir primeiro, sentir o que está acontecendo. E aí, junto com essa capacidade de sentir, surge também a habilidade do intuir, o que precisa. E aí se desenha, é um chá, é uma flor, vem na mente o que fazer, né? E tem que ter essa confiança também, essa confiança da experiência, a própria experiência da conexão, a confiança na intuição. Então, da própria conexão surge a intuição, e daí surge, como é tudo vivência, não é pensamento, é sentimento, é sentir, e daí surge a confiança. E a gente vai desenvolvendo essa confiança também nesse eu superior. E vai saindo desse eu kármico, de sofrimento, para esse eu superior, esse eu divino, esse eu Buda. Bem, deixamos aqui, fazendo 5 minutos, gratidão. E todos os bons méritos dedicados. Gratidão.